Bênçãos sem medidas, como diz aquela canção. Mas que privilégio estar aqui hoje. E antes de eu subir, o Gu falou, o Ulisses cantou. A irmã ali, cadê a irmã? Ali, tá por aí. Meu Deus do céu. Na hora que ela abre, parece que tem uns anjos cantando, né? Mas essa presença, né? É tão importante essa presença. A gente cantou mais cedo, a tua glória é se esconder, a minha é te encontrar, e eu vou te procurar, até te achar. E eu vou vender tudo. E a gente começa a entender a parábola que o Senhor falou a respeito do reino dos céus, que um homem encontrou um grande tesouro, então ele foi lá, guardou aquele tesouro, bem escondido. Vendeu tudo que tinha. Foi lá e comprou aquele lugar onde tinha aquele tesouro. Eu tenho certeza que você já experimentou um dia da bondade e da misericórdia do Senhor, assim, num nível de intensidade muito alto. Aquela presença, Gu, que você falou, cara, são rios que eles são mais profundos do que a gente, então a gente não dá pé, então a gente se joga no rio porque é água corrente, né? A gente se joga no rio e deixa o rio de Deus nos levar, e esse lugar, eu tenho certeza, se você já esteve nesse lugar por um segundo na sua vida, cara, você venderia tudo que você tem se você pudesse comprar mais um minuto nesse lugar. É tão maravilhoso poder sentir essa presença. E não é uma presença feita por homens, não é um ambiente gerado simplesmente com técnica, mas é algo que vem dos céus, e isso não tem preço. Isso é bondade e misericórdia do Senhor. Ele não precisava fazer isso por nós, mas Ele faz. Então a gente entende. Vale muito a pena estar na presença do Senhor. Deixa eu falar com você uma coisa. Quando a gente entende esse lugar, quando nós entendemos quão precioso é estar na presença do Senhor, nós somos marcados nas nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas dispostas a sermos marcados. E é justamente sobre marcas que eu quero falar com você hoje. Nós somos marcados ao longo da nossa vida. Sempre somos marcados. Existem algumas marcas que são na alma. Talvez você carrega ou carregou alguma marca na sua alma durante algum tempo, talvez por trauma. Sabe, às vezes a gente ama alguém e esse amor não é correspondido. Quando a gente tinha 15 anos, a gente pensou que tinha achado o amor da nossa vida, né? Aí a gente perdeu e de repente a gente pensou, não vou sobreviver a isso. Tá aí você hoje aí, ó, pai de filhos de 15 anos. Você sobreviveu. Mas durante um tempo aquilo marcou a sua vida. Talvez um casamento frustrado, talvez um filho que você perdeu. Isso marcou a sua alma. Talvez vitórias marcaram a sua alma. Geraram marcas tão profundas, e a partir dessas marcas, você agora tem que andar num alto nível em tudo que você faz. Então você é marcado por aquilo que você viveu, aquela vitória que você teve, aquela conquista que você teve um dia na vida. Existem algumas marcas que são no nosso corpo. Eu carrego marca de acidente. Eu sofri um acidente em 2015 que quase me custou a vida, mas Jesus foi tão bom e Ele me deu uma nova chance de viver. Às vezes as pessoas passam por acidentes e eles saem mais felizes daquele lugar, e a gente às vezes não entende. Mas eu pude experimentar isso um dia, então alguém me perguntou, a ficha dele não caiu. Eu sofri um acidente de moto, eu tive fratura exposta na perna, foi bem legal. Não foi legal. Mas a verdade é que isso não gerou em mim nenhum tipo de rancor. As pessoas falam, por que Jesus deixou isso acontecer? Deixa eu te explicar uma coisa, o Senhor me deu uma nova chance de viver, cara. O que eu vou fazer com essa nova chance que Ele me deu? Entende? Não é sobre aquilo que você passou, é o que você vai fazer com aquilo que você recebeu.
Entende? Algumas pessoas têm marcas de nascença. Alguém aqui tem marca de nascença? Pouca gente. Eu tenho marca de nascença, gente. Eu nasci feio. E só piora com o tempo, sabe? Mas eu sei que tem gente que se identifica comigo aqui, né, Ulisses? Marcas de nascença. A história recente fala a respeito de um soldado americano que se chama Desmond Doss. Esse homem fez um voto com o Senhor que não pegaria em armas. Nada contra armas, eu mesmo gostaria de ter algumas. Mas ele fez um voto com o Senhor. Não vou pegar em armas. O problema é que ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e numa das grandes batalhas, ele foi deixado para trás, lá em cima de uma colina. Então esse homem, sem armas, de repente ele começa a olhar para o lado, o batalhão dele recua, e ele começa a olhar para o lado e começa a ver homens do time dele, do exército dele, feridos, caídos e abandonados, deixados para trás. Então esse homem sozinho, desarmado, no meio de uma guerra, ele salva mais de 70 homens, sozinho. O problema é que ele foi alvejado nesse processo, ele pisou em minas terrestres, e isso gerou marcas que ele carregou para o resto da sua vida. E um dia lhe custou a vida, porque ele perdeu um dos pulmões por causa disso, e uma complicação o levou. A história desse homem se tornou livro, O Soldado Desarmado, e depois se tornou um filme, e você já deve ter visto, Até o Último Homem. Eu recomendo você ver esse filme, é bem legal. Mas a palavra de Deus também nos fala a respeito de estigmas, marcas que escravos carregavam, que indicavam quem o possuía. É comum você ir numa fazenda, talvez na Poema Farm, vai ter boi lá? Não vai ter boi. Podia ter uns boizinhos. Poemeiro gosta de café. Café com leite, pá. Quem topa? Gente, vamos votar para ter vaca. Amém. Gente, 361. Já dá para comprar uma vaquinha. Então você vai numa fazenda e você já começa a ver as vacas, os bois, o gado marcado. Aquela marca indica quem o possui. Os escravos eram marcados dessa forma. Em Êxodo 21 fala a respeito de escravos que eram marcados pelos seus senhores. Só que em Êxodo 21 conta para a gente uma história que é o seguinte: escravos hebreus, eles podiam ficar escravizados durante 6 anos, mas no 7º ano ele deveria ser libertado. O que acontece é que depois desses 6 anos, quando chegava o dia dele ser libertado, ele tinha uma opção na sua vida. Ele teria a opção de ir embora ou de dizer: não, eu não vou embora, porque eu amo o meu Senhor. Cara, isso é muito profundo. A coisa mais importante para um escravo seria a liberdade. Mas ele dizia: não, eu já vivi muito tempo fora daqui e eu conheci a sua casa. E agora eu amo o meu Senhor e não quero ir embora mais. Então esse homem escravo, ele era levado até o umbral da porta, e lá no umbral da porta, lá no batente, ele furava a sua orelha. Então ele carregava uma marca pelo resto da sua vida, e ele tinha prazer em expor essa marca que ele carregava, que dizia: eu pertenço a alguém. Alguém me possui, mas não é porque ele me comprou, é porque eu optei mesmo, de verdade, eu quis, eu me entreguei. Eu amo o meu Senhor, então agora eu tenho uma marca aqui. O Gu falou agora há pouco, a grande questão é que o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. E quando nós trazemos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus falando
que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, nós vemos a palavra de Deus dizendo que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Agora, para que nós recebemos essa liberdade? Será que é para viver uma desgraça? Será que é para viver uma hipergraça? Será que é para viver os desejos do nosso coração? Eu quero te dizer que quando nós conhecemos a verdade que é Cristo, essa verdade nos liberta, mas não para sermos soltos no mundo, para sermos peregrinos no mundo, mas para tomarmos a melhor decisão das nossas vidas, que é ser escravo do Senhor. Por opção, porque eu amo o Senhor, então eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Então eu decido pegar a liberdade que Ele me deu e devolver de volta para Ele e falar: Senhor, eu sou seu. Entende? E para isso nós precisamos ser marcados. A grande questão é: que marcas nós temos carregado nas nossas vidas? Quais são as marcas que nós carregamos? O apóstolo Paulo, ele disse um dia, em Gálatas 6,17, carrego no meu corpo as marcas de Cristo. A gente pode olhar para essas marcas e falar: mas que marcas são essas? E a gente pode chegar numa conclusão que essa marca, ela está relacionada ao nosso novo nascimento. Deixa eu te dizer, não está relacionado ao seu novo nascimento, não está relacionado à sua conversão. Quando nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor não quer nos marcar, Ele quer que nós morramos para ter uma nova vida. Ele não quer simplesmente te marcar quando você é encontrado pela graça dEle, quando você é alcançado pela graça dEle. Não, Ele não quer só te marcar, Ele quer que você morra. Em Colossenses 3, verso 5, a palavra de Deus diz: portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Romanos 6,11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa eu te falar, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele não marca, gente. Ele pega toda aquela marca do passado que foi gerada na nossa alma, na nossa vida, no nosso espírito. E então Ele pega tudo aquilo e Ele faz nova todas as coisas. Porque todas aquelas coisas ficaram para trás, fazem parte de um passado que não é mais vivido na presença do Senhor, e essas marcas não interessam mais. Quando nós caminhamos para o novo do Senhor, Ele quer nos dar vestes novas. A palavra de Deus diz que o novo do Senhor é como uma veste e não como um remendo. Não se pode remendar um buraco numa calça velha com um tecido novo, porque se você forçar, o tecido novo vai segurar forte, mas o tecido velho ele vai romper, então o buraco vai ser maior. O Senhor não veio como um band-aid para as nossas vidas, Ele veio como vestes novas, cara. É necessário vestirmos e nos revestirmos da nova natureza de Cristo. Então, primeiro é preciso morrer. E morrer não é confortável. A Érica falou de manhã: será que nessa igreja só prega sobre morte, irmão? É, só sobre morte. A gente está morrendo todo dia. E deixa eu te falar, morrer não é agradável. Se fosse agradável, seria outro nome. Se morrer fosse agradável, não se chamaria morrer, cara. E quando nós morremos para nós mesmos, então nós nos revestimos dessa nova natureza, dessas vestes novas. O Senhor fala que nós seremos vestidos com linho branco fino. Aleluia! Então, as marcas que nós carregamos não tem a ver com conversão. Não tem. Quando nós encontramos com o Senhor, Ele nos dá uma nova vida.
e não marcas. Há marcas que nós precisamos carregar, vem quando nós tomamos uma decisão nas nossas vidas. Paulo no caminho de Damasco. Paulo no caminho de Damasco, quem era Paulo? Paulo era um homem culto, respeitado, perseguidor dos cristãos. E às vezes a gente pensa, Paulo odiava o Senhor. Não, Paulo perseguia porque ele amava o Senhor. Paulo perseguia os cristãos porque ele ainda não tinha tido um encontro genuíno com o Senhor, com Jesus. Ele ainda não tinha conhecido Cristo verdadeiro. Então ele pensava, é uma heresia, é uma seita que está se levantando por aí. Mas um dia, no caminho de Damasco, Paulo se encontra com uma luz que resplandece e ao ponto de cegar aquele homem. Então a vida de Paulo é transformada. Paulo, porque tu me persegues, sou eu, Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. Cara, quando Paulo conhece o Senhor, a vida dele é transformada. Ele morre para si mesmo, recebe vestes novas, uma vida nova, uma nova natureza, mas ele é marcado quando ele decide se tornar discípulo do Senhor. Você está feliz ainda? Amém. E nós aprendemos com o Senhor uma coisa. Paulo talvez um dia ouviu a respeito do que Jesus tinha dito. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e me segue. Negar ao Senhor, negar a nós mesmos, negar os nossos desejos e seguir o Senhor dia após dia. É deixar para trás tudo aquilo que um dia nos marcou antes do Senhor. É deixar para trás aquilo que nós temos vontade ainda, muitas vezes coisas lícitas. É deixar para trás tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor nas nossas vidas. O Senhor precisa de um lugar de prioridade nas nossas vidas. E o que tem tido mais prioridade nas nossas vidas do que o Senhor? Cara, é necessário negar. É necessário deixar para trás. E é necessário tomar a sua cruz diariamente. Cara, a cruz de Cristo foi o palco da redenção minha e sua. É o lugar onde o Senhor entregou a sua própria vida por mim e por você. E não só por mim e só por você, mas por tantos outros que ainda não o conhecem. E ele diz, eu sou o bom pastor. E existem várias ovelhas por aí que ainda não ouviram a minha voz, mas elas ouvirão e serão um só rebanho de um só pastor. Então ele morreu, cara, numa cruz. E ele diz, tome a sua cruz e me segue. Tome a sua cruz diariamente, o mesmo lugar onde o Senhor entregou a vida dele por nós. Ele está fazendo um convite para mim e para você. Entrega agora a tua vida por mim. Pega a tua cruz e me segue. O vinde a mim, cara, tem a ver com uma nova vida e vestes novas, mas o me segue, ide após mim, ide por todo mundo. Cara, quer dizer, você agora é um discípulo meu e precisa ser marcado. Está feliz? Paulo talvez ouviu isso. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. E agora Paulo ensina. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Romanos 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Aleluia. Cara, eu não sei como é a vida de cada um de nós aqui, de vocês. Mas vamos lá, alguém, pelo amor de Deus, quando nós nos levantamos de manhã, o nosso primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Quando nós nos deitamos à noite, cara, que nós possamos deitar no colo de Cristo e nos adormecer nos seus braços.
quando nós comemos, quando nós caminhamos, quando nós trabalhamos. Cara, que a face de Cristo seja vista através das nossas vidas. Se nós vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. Façam todas as coisas. Olha para você ver que lindo. Façam tudo que você estiver fazendo, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus, cara. Então, se você é um policial correndo atrás de um bandido, corra atrás do bandido como se você estivesse correndo atrás de um bandido para o próprio Deus. Se você é um empresário, seja um empresário que o Senhor olha para você e fala, cara, esse cara é um empresário, é meu empresário. Você quer prosperar na vida? Cara, trabalha para o Senhor. Mas como trabalha para o Senhor? Vem para a igreja e fica o tempo inteiro trabalhando. Não, cara, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus, porque se nós vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se nós morremos, é para o Senhor que nós morremos. Todas as coisas são dele, as nossas vidas, cara, agora é dele, porque nós tomamos a decisão. Fura a minha orelha, Jesus. Eu quero ser marcado pelo Senhor. Meu Deus, você está feliz? Eu estou feliz demais da conta. Esses dias eu estava vendo um Reels, cara, e foi terrível, porque enquanto eu vejo Paulo se apresentando aqui, ó, como escravo do Senhor, um dia eu vi um Reels e um cara foi apresentar outra pessoa de alguma igreja, que eu também nem sei qual igreja que é, e vocês nunca saberão, como diz o Gu. Mas ele gastou 1 minuto inteiro do Reels com títulos. Ele dizia, Senhor, doutor, mestre de não sei o quê, honorário de não sei quantas, primo de Sadraque, Mesaque, Abednego, quarta pessoa da Trindade. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, misericórdia, cara. O cara quer ser conhecido pelos títulos que ele carrega. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo se apresentava como o escravo de Cristo. Paulo, ele era um escravo do Senhor, ele não estava se importando em ser conhecido pelos títulos que ele carregava. Paulo se importava em ser conhecido por quem o possuía. Lá em Romanos 1:1 ele fala, eu, Paulo, escravo de Cristo. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Tito 1, verso 1, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E o mais legal é que à medida que Paulo vai entendendo a respeito da sua escravidão por opção do Senhor, ele começa a transferir isso para os seus discípulos. Então ele ensina Timóteo, então Timóteo agora se identifica também como escravo, o escravo de Paulo, não, porque um discípulo nosso não é nosso, ele é discípulo do Senhor. Ele pode carregar as nossas características, ele pode carregar algum tipo de personalidade, mas que seja algo que venha do Senhor e não de nós mesmos. Nós somos obras-primas, Efésios 2:10, somos obras-primas. Vira poema isso. Quando Deus te fez, Ele jogou a forma fora. Obra-prima. Cada um tem uma personalidade e um jeito de ser. Nós não somos discípulos para sermos possuídos por aqueles que nos discipulam. E nós não somos discipuladores para possuir aqueles que nós discipulamos. Nós somos homens discípulos e discipuladores que discipulam para um só Senhor, o Senhor Jesus, cara. Então que os nossos discípulos possam dizer como nós, que nós possamos dizer eu sou escravo de Jesus, e os nossos discípulos possam dizer eu sou escravo de Jesus. Então Timóteo dizia eu sou escravo do Senhor, Tito dizia eu sou escravo do Senhor. As marcas que Paulo carregava, deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com o seu novo nascimento, não tem a ver com desenvolvimento pessoal. Não era porque ele queria ser mais santo, cada dia mais santo. As marcas que Paulo carregava não é porque ele queria ser um doutor, porque isso ele já era e ele já não se importava com isso. Paulo era um homem incrível na sociedade que agora se torna um homem perseguido.
Mas por que ele se torna perseguido? Porque ele deseja ser marcado pelo Senhor. Paulo entendeu quando Jesus disse: todos os profetas e toda a lei se resumem em uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar gente, amar pessoas. As marcas que Paulo carregava em seu corpo eram marcas por amar pessoas. Gustavo ministrou aqui agora há pouco um grande nível de amor. Um grande nível de amor, talvez o maior nível de amor que nós possamos alcançar, é amar uma causa mais do que a nós mesmos. Amar pessoas mais do que a nós mesmos. Muitas vezes a gente nem se ama tanto, mas o Senhor diz assim, e Ele piora a situação. Ame o seu próximo como eu vos amei. Cara, você só vai ser marcado quando você decidir amar pessoas. E quando a gente fala amar pessoas, não é amar a sua esposa, pelo amor de Deus, isso é óbvio, você é obrigado a fazer isso, pelo amor de Deus. Não é simplesmente amar o teu filho, não é amar o teu pai e a tua mãe, porque que mérito há nisso? Nós somos um corpo, gente. Há poucos meses atrás, há um mês atrás, nós estávamos ministrando em todas as poemas a respeito de unidade. Somos um corpo, cada um tem uma característica específica, cada um tem um papel específico, tem membros mais honrosos e membros menos honrosos no corpo. Deixa eu te falar, é muito legal amar alguém cheiroso e bonito. Só que é terrível amar o irmãozinho que vem direto da fábrica. Dentro da igreja ainda é fácil. Mas e as ovelhas que o Senhor está falando que ainda não ouviram a voz dele? E que quando ouvir se tornarão um só rebanho, de um só pastor. É por causa desse que nós precisamos ser marcados. É fazendo tudo como nós fazemos para o próprio Deus, que estaremos sendo marcados. Não por egoísmo, não por benefício próprio, mas as marcas que Paulo carregavam eram marcas que só o amor ao próximo pode nos gerar. Então você fala assim, Wellington, que marcas são essas? Você está falando um tanto de coisa, mas você não contou nenhuma marca para a gente ainda. Em 2 Coríntios, capítulo 11, lá a partir do verso 24, por ali, Paulo estava falando a respeito, intrigado com superapóstolos que se diziam homens muito incríveis. Então Paulo fala assim, gente, se eu tivesse louco da cabeça, eu ia falar a respeito de mim para vocês. Então Paulo vai e começa a falar a respeito de si com os seus. Ele fala assim, esses caras são loucos. E se eu tivesse louco, eu ia falar para eles o seguinte, 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, com frio e nudez. A gente tem uma mania de nos tornarmos muito familiar com algumas coisas e isso começa a perder o sentido para a gente. Você já prestou atenção nisso? Às vezes a coisa é tão familiar para você que você se acostuma. E você começa...
primeira vez que você tem acesso, você fica maravilhado. A segunda vez que você tem acesso, aquilo não te maravilha tanto. Então você mora em Orlando e tem a Disney para você aí, então você trata como o parquinho do bairro. A gente é assim, por causa da familiaridade, porque se tornou comum. Os nossos olhos às vezes não se enchem mais de lágrima quando nós lemos Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, eu não vou sentir mais falta de nada na minha vida. Cara, isso prazer às vezes já não enche mais o nosso coração. Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque o vale da sombra da morte é real e um dia você vai passar por ele, beleza? Mas você vai passar por lá não é lugar para habitar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque o Senhor está comigo. Entende? Cara, isso tem que ter muito peso para a gente, isso tem que mexer com o nosso coração. E o salmista termina falando, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso é poderoso. Cara, mas às vezes nós estamos tão familiarizados com algumas palavras, com algumas coisas, que nós nos tornamos insensíveis. Paulo falou que 5 vezes ele recebeu 39 açoites dos judeus. Cara, você sabe o que é 39 açoites? 5 vezes 39 açoites. O açoite era dado com um instrumento que tinha 8 faixas de couro. E na ponta desses couros tinha objetos perfurocortantes. Eles perfuravam e cortavam a pele. Muitas vezes metais, outras vezes ossos de carneiro. Então, quando você era criança, talvez o seu pai te deu uma surra de chinelo, talvez ele foi com correia, cinto, uma vara. E a gente já achava que ia morrer. Mas Paulo foi açoitado 5 vezes com um instrumento de morte, cara. Quando esse instrumento batia nas costas daquele homem, a sua carne abria, o sangue escorria, ossos ficavam expostos. Gente, não era brincadeira. E por 5 vezes Paulo recebe 39 açoites. Paulo foi apedrejado. E quando a gente fala apedrejado, às vezes a gente pensa num monte de brita e alguém pega uma brita e taca em você. Gente, apedrejamento era sentença de morte. Apedrejamento não era para machucar. Apedrejamento era para matar o indivíduo. Então as pessoas pegavam as pedras que eles consideravam que teriam maior poder de destruição. Pedras com quinas vivas, arestas vivas, pontiagudas. Num tamanho que não era muito grande, porque senão ele não conseguiria jogar, e não era muito pequeno, porque senão não destruiria tanto. Então eram homens com coração, com ira no seu coração, com muita raiva, contra um homem indefeso, sem chance de defesa. Às vezes a gente bate o dedinho na quina de uma porta em algum lugar e a gente já sente tanta dor. Às vezes cai algum objeto pesado no teu pé e você já sente tanta dor. Vou te falar, Paulo foi apedrejado para ser morto. Então pedras com grande poder de destruição eram lançadas contra o teu corpo, contra o teu rosto. Eu imagino uma pedra batendo na face de Paulo. Imagine pedras batendo na face de um homem indefeso, cortando sua boca, quebrando seus dentes, batendo em toda parte do seu corpo, cara. Ao ponto de Paulo ser olhado assim, eles olharam os homens que estavam apedrejando, e pedras uma atrás da outra, e eles olham, aquele corpo já não reagia, então eles falaram, morreu.
Joga esse corpo fora como se fosse um animal morto. Cara, Paulo foi jogado fora como um animal morto, então os seus amigos encontram o corpo de Paulo e falam, vamos enterrar porque morreu. E de repente Paulo suspira. Cara, mesmo diante de tanta dor e de tanto sofrimento, o Senhor preserva a vida daquele homem, porque o Senhor tinha planos para a vida dele e ele estava disposto a ser marcado pelo amor. Agora faz sentido para a gente. Por que Paulo passou por isso? Porque ele queria se desenvolver? Porque ele aceitou o Senhor e agora ele tem uma nova vida? Não, porque ele decidiu ser um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor. Ele decidiu pregar o evangelho a toda criatura, ele decidiu ouvir o ide do Senhor, cara. Ele decidiu ser voz de Deus na vida de ovelhas desgarradas para que eles encontrem o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas, Jesus Cristo. Agora faz sentido Paulo dizer, carrego no meu corpo as marcas de Cristo, aleluia. Colossenses 1, 24, ele diz, agora me alegro nos meus... Meu Deus do céu. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Não era por ele. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Cara, quem que é esse cara? É um cara que quase morreu várias vezes. Esse é o cara que diz, as aflições são motivos de grande alegria para mim, porque produzem em mim perseverança. Então, diante da minha perseverança, o Senhor olha para mim e me dá caráter aprovado, e isso gera em mim esperança. Olha um homem que sofreu, que passou o que passou, e está falando, isso é motivo de alegria para mim. Alegria. Cara, e quantas vezes nós, aqui, nós queremos parar por coisas tão simples, porque eu estou cansado. Nós queremos desistir porque, eu fui ferido pela igreja. Deixa eu te falar. Nós precisamos ressignificar algumas coisas nas nossas vidas. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser vítimas e nos tornarmos protagonistas no reino do Senhor, cara. Para de falar, eu fui ferido pela igreja e começa a falar igual Paulo. Eu sou ferido por causa da igreja de Cristo, cara. E não pela igreja. Eu me firo porque eu amo a igreja de Cristo. É por ela. E não foi ela que me feriu. Você está disposto? A gente tem que parar com isso. A gente já ouviu isso. Quando nós entendemos o poder do evangelho, gente, nós nos tornamos homens e mulheres imparáveis. Imparáveis. Alguém virou para mim esses dias e falou, você precisa descansar? Eu falei, eu vou descansar com o Senhor um dia. E para isso também a gente tem um período no dia que a gente dorme. E para isso também tem um período no ano que a gente precisa descansar sim, refletir. E a cada tempos e tempos nós precisamos nos voltar para o Senhor e descansar a terra para a próxima colheita. Eu amo a entre-safra do Senhor. Existe tempo de colher, tempo de plantar, mas existe a e meu Deus do céu, safra. Tem algum fonoaudiólogo na igreja? A entre-safra é maravilhosa. Mas ela não é para ficar coçando, gente. Ela é para receber um download do céu para a próxima etapa, para o próximo nível. Quando nós entendemos o poder do evangelho, a gente se torna homens e mulheres imparáveis. Ué, mas o que você está falando?
Quantas pessoas podem morrer por causa do evangelho e tem gente morrendo? Vai, pesquisa aí no seu Google, quando você chegar em casa, a igreja perseguida, ainda tem gente sendo perseguida por causa do evangelho e sendo morto por causa do evangelho. Cara, ainda está muito suave para nós. E se você não tem nenhum tipo de perseguição na sua vida, alguma coisa está errada. Se não tem nenhum tipo de perseguição com a sua vida, provavelmente está faltando verdade em nós. É o que o Gu falou. Eu sou tão carinhoso, né? Ô, gente, eu não gosto do evangelho ursinhos carinhosos. Paz. Quem aqui tem mais de 30 anos vai entender o que eu estou falando. Alguém lembra dos ursinhos carinhosos? Velho. Velho. Paz, amor. Evangelho leite com pera, deixa eu te falar. Evangelho é faca na caveira. Somos homens e mulheres imparáveis. E sabe de uma coisa? Não é porque você vai fazer o seu nome, não é porque você vai assinar debaixo de uma obra que o Senhor está construindo, não é porque o seu nome será conhecido, que se dane o seu nome, como diz os Arrais, que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o nome de Cristo seja visto em tudo. Cara, Paulo não pensava que estaríamos falando a respeito dele hoje, ele só queria fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e hoje nós estamos falando a respeito daquele grande homem de Deus. Deixa eu te falar, você pode ser morto pelo evangelho, mas aquilo que sair da sua boca, que é o evangelho, poder vivo, cara, isso se torna algo que vai ecoar por gerações. Ainda que o seu corpo morra, deixa eu te falar, as palavras que saírem da sua boca, a vida que emanou de você vai perdurar por gerações. É assim que funciona o evangelho, assim que funciona homens e mulheres imparáveis. Aleluia! Mas para isso você vai ser marcado. Eu quero um dia poder falar igual Paulo, cara. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gente, que isso seja verdade para nós e não um jargão gospel. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cara, vive em você. Então, se Ele vive em você, você com o rosto destampado, desvendado, precisa contemplar o Senhor dia após dia e como um espelho, refletir a glória dEle por onde quer que você vai e ser transformado à semelhança dEle. Para que Cristo viva em mim e não mais vivo eu. Aleluia. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo era um homem, como eu e como você. E às vezes a gente fica falando assim, ó, não olha para homens, não. A gente já falou, eu já falei. Confessa aí para si mesmo, não precisa nem levantar a mão. Eu já falei. Não olha para homens, não, olha para Deus. Paulo falava, olha para mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim, não tira de si a responsabilidade de ser imagem e semelhança de Cristo, cara. Olha para mim. Eu sou perfeito? Não sou perfeito, sou um homem cheio de falhas, mas olha para mim, porque quando eu cair, eu quero ter um coração como o coração de Davi, cara, quebrantado e poder falar, Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar, Jesus. Olha para mim e veja Cristo na minha vida. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitadores de quem? De Cristo, cara. Paulo não era precursor disso, não. Paulo era um imitador de Cristo. Filipenses 2, ele era Deus e ele abriu mão da sua glória. Se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. E ele se fez servo de todos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que é abrir mão da glória. Eu não imagino o que é abrir mão de ser Deus, cara, de ser como Deus.
Mas eu sei que é tão difícil, às vezes, abrir mão de um título que a gente conquistou na vida, sabe? Abrir mão de um status que nós alcançamos ao longo da nossa trajetória e falar, eu abro mão disso. Às vezes é tão difícil abrir mão de coisas tão simples, mas Jesus, cara, eu não tenho noção como é isso, mas ele diz, ele abriu mão da sua glória, não se apegou ao fato de ser Deus, cara, e se despiu de toda a glória e habitou no meio de nós por amor, não foi porque ele precisava se desenvolver, foi porque ele amou, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele, filho obediente, amou você. Amar é entregar, cara. Deus ama tanto o mundo que ele entrega o filho. O filho ama tanto o mundo que ele entrega a própria vida. Você sabe, lá no Brasil, o pessoal, há 2 anos atrás, começou a falar para todos os cantos, o amor venceu. O amor venceu. O amor venceu. E fazia um gesto com a mão. O amor venceu. O amor venceu, cara, mas foi há 2000 anos atrás, pendurado numa cruz, se entregando por mim e por você, e no 3º dia ele ressuscitou, aleluia. E o amor venceu, tem nome, é Jesus Cristo, ele venceu. O Senhor abriu mão da sua glória. Meu Deus do céu. Isaías 53 profetizou a respeito de Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sarados. Quando nós nos encontramos com o Senhor, ele apagou as marcas que o mundo fez em nós. Nós fomos sarados. Para de lamber ferida. Nós não estamos aqui para cultivar feridas. O Senhor sarou as nossas feridas na cruz do Calvário, cara. Você consegue entender isso? Pelas suas feridas nós fomos totalmente sarados. Verso 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Você já parou para ler esse texto e olhar para isso e falar, que Deus cruel. Primeiro, a gente pensa muitas vezes que Jesus foi capturado. Não, Jesus se entrega, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele se entrega no Evangelho de João, quando os soldados vêm para pegar Jesus, Jesus fala assim, vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. E a palavra diz que aqueles homens que foram para buscar Jesus caíram de joelhos, se prostraram diante dele, cara. A palavra de Deus diz que diante do Senhor toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Todo olho verá que só o Senhor é Deus e que todo joelho se dobrará diante do nosso Rei Jesus. Quem que vocês vieram buscar? Sou eu, gente, levanta, eu já falei que sou eu, me leva. Ele se entregou, ele não foi capturado. Amém? Então a gente podia pensar que Deus lá no céu, olhando para Jesus, indo para a cruz e pensando, meu filho vai morrer. E Deus triste, porque Jesus estava lá sofrendo açoites e coroas de espinho, e carregando aquele madeiro nas costas, e você pode pensar que o Senhor, nosso Deus, Pai, estava lá sofrendo e triste. Mas o que a palavra de Deus diz é que ele se agradou em ver Jesus padecer. A palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, Pai, ele teve prazer em ver Jesus sendo morto, cara. Você já parou e pensou o porquê disso? Cara, quando Jesus estava sendo morto, o Senhor estava olhando para o teu filho, e ele se alegrava porque ele sabia que um caminho de volta estava sendo pavimentado para os filhos voltarem para casa. Quem? Eu? Você. E aquele tanto de ovelha que está lá fora.
que ainda não ouviu a voz do bom pastor. O Senhor se agrada em ver o seu filho morrendo, porque ele sabia que a partir da morte e da ressurreição de Cristo, cara, haveria solução para mim e para você. Jesus, o único caminho, e ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e não existe vida fora de mim. Aleluia. E por que Jesus passou por isso? Porque ele precisava se santificar, se converter dos seus maus caminhos. Jesus passou por isso tudo por amor, gente. São marcas que Jesus carregou no teu corpo por amar pessoas. Amar pessoas. Você já parou para pensar que a pessoa que está do teu lado é alvo do amor de Cristo? É alvo da graça e da misericórdia de Cristo. Você já andou pela rua e muitas vezes você olha para alguém e fala: mas, por favor, reconfigure tua mente. Aquela pessoa é alvo da graça de Cristo. E se ela não entendeu isso, cara, e se não foi porque nós não pregamos, foi porque nós não levamos a palavra, deixa eu te dizer, o sacrifício de Cristo na cruz para ele foi em vão. Às vezes nós batemos no peito e dizemos: eu não sou pecador, eu sou melhor, e fazemos aquela oração que Jesus disse lá na parábola. O fariseu orando na igreja e falando: ainda bem, Senhor, que eu não sou como aquele publicano. E o publicano orava: Senhor, eu não sou digno nem de entrar nesse lugar. Cara, com a oração alcançou o trono da graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz lá em 1 João que todos nós somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor. Todos nós pecamos. Ai de nós se dissermos que não somos pecadores, porque estamos dizendo que o Senhor é mentiroso. E o pior, ele complementa: não existe espaço em nós, no nosso coração, para o Evangelho, porque o Evangelho é para transformar o homem, é para livrar o homem do pecado. E se nós dizemos: eu não sou pecador, eu sou melhor, cara, você está dizendo para Jesus: o seu sacrifício por mim foi em vão, porque eu me garanto. Eu digo ou alguém diz aí? Agora eu vou acabar. Eu não sei se eu estou adiantado, se eu estou atrasado. Eu não sei mesmo. Mas eu vou continuar, mas eu vou acabar agora. Amém? Pode acabar? Pode, né? Não, Elis, acaba logo, que a gente quer. Essa mensagem toda, ela surgiu por causa de um texto. João 20. O nosso Deus ressuscitou, cara. O nosso Jesus, ele venceu a morte. Aleluia. Aleluia. Ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, a primeira coisa que ele faz, ele quer ver os seus amigos. Então ele vai na casa de alguns amigos. Ele chega lá e o povo assusta: nossa, Jesus está aqui na sala. Uau! Uau! Jesus venceu a morte, aleluia! Arru! Poema! Mas cara, um amigo não estava. Tomé não estava. Então Jesus vai embora. E Jesus fala: daqui uma semana eu volto. Jesus volta na casa. Antes disso, os amigos de Jesus viram para Tomé e falam assim: Tomé, você não vai entender o que eu vou te falar. Jesus ressuscitou e ele estava aqui em casa. Tomé, não.
Sério? Como assim? A gente tem mania de jogar Tomé para as cobras, gente. A gente tem mania de falar que Tomé era um homem sem fé e tal, e tudo. Mas, se eu não estou enganado, quando Jesus foi chamado pelas irmãs de Lázaro, porque Lázaro morreu, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, não vamos não, porque você quase foi apedrejado, porque lá de lá, vamos não, você está doido, você vai morrer. Tomé falou para Jesus assim: ó, o negócio é o seguinte, Jesus, eu estou contigo, se a gente vai, se é para morrer, nós vamos morrer junto, é faca na caveira, aqui é bope, SWAT. Esse era Tomé. Tomé estava disposto a morrer pelo Senhor mesmo. Falou, vamos embora, faca na caveira. Agora é que nem os 318. Tem algum 318 aí? Não tem 318 aí? Ai, meu Deus do céu, eu vou esconder minha tatuagem. Depois eu vou contar para vocês a respeito dessa coisa aqui. Um dia eu conto. Deu tudo errado, né? Mas deixa eu te falar. Onde que eu estava? É um som do Gustavo Strumiello, gente. Tomé morreria pelo Senhor Jesus, presta atenção nisso. Mas Tomé não estava em casa quando Jesus ressuscita e vai visitar os amigos. Então Tomé fala, não é possível. Sabe por que Tomé sentia? Tomé sentia assim, eu depositei a minha vida na única esperança que eu tive, e a minha esperança que eu tive morreu. Eu não posso mais passar por isso, eu preciso ver Jesus para crer. E essa mensagem, ela nasce por causa disso. Porque nós muitas vezes colocamos palavras na boca de Jesus que ele não disse. Jesus diz assim, ele volta na casa e ele encontra com Tomé. Ele encontra com Tomé, o seu grande amigo. Então, Jesus vem rapidamente e ele mostra as marcas para Tomé. Tomé, você queria ver as minhas marcas? Toca aqui, olha, toca aqui do meu lado. Então Tomé vai lá, toca nas marcas de Cristo e ele fala, uau, é você mesmo, Jesus. Então Jesus diz a seguinte frase, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia, amém? Amém. Mas como que a gente usa esse texto? A gente usa esse texto para acabar com Tomé. A gente usa esse texto para falar assim, você tem que crer sem ver. É assim que a gente usa. Não, mano, você tem que crer sem ver. A minha pergunta para você é, por quem Jesus voltou naquela casa? Segunda Coríntios 4. Paulo diz o seguinte, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Às vezes a gente está falando que as pessoas precisam crer sem ver, mas como crerão se não há quem pregue, cara? A palavra de Deus diz que a humanidade, a criação espera ansiosamente o quê? Fala com vontade. Espera ver você, cara. Espera tocar em você e ver as marcas de Cristo em você. O que Paulo está falando aqui, ó. Eu levo sempre no corpo o morrer de Cristo para que também a vida dele se manifeste através do nosso corpo. Quantas pessoas não creem porque ainda não viram Jesus nas nossas vidas, cara? Quantas pessoas estão jogadas por aí porque não conseguem ver Cristo, as marcas de Cristo em nós? Como elas crerão? Meu Deus do céu, nosso culto, ele não é isso
aqui, ó, isso aqui a gente vem para queimar junto, cada um traz um pouquinho de fogo de casa e a gente faz um fogo gigante aqui, mas na hora que nós explodimos as paredes dessa igreja é quando nós nos revelamos ao mundo, cara, é quando nós mostramos Cristo através da nossa forma de falar, de andar, de vestir, de trabalhar, de andar por aí, de se divertir, de casar, de se dar em casamento, de comer, de dormir, de acordar. Olha para mim, pelo amor de Deus, é a frase que nós precisamos gritar todos os dias. Olha para mim e veja Cristo através de mim. É poderoso aquilo que o Senhor fez na sua vida, cara. Você não é o mesmo que você era há 5 anos atrás. Só que aquilo que Ele fez em você, Ele vai fazer através de você agora. Como? Você se manifestando e deixando o mundo ver Cristo na sua vida. Cara, é maravilhoso quando nós nos reunimos nessa igreja e nós cantamos, sei lá, Santo é o Senhor Deus poderoso. Isso é lindo. Mas é muito mais lindo quando nós encontramos alguém perdido no mundo e nós colocamos na boca dele esse mesmo cântico. Então agora o coral vai se completando e o coral vai crescendo. E então nós vamos nos tornando um só rebanho de um só pastor. Você pode se colocar de pé para parecer que está acabando? Ai, Jesus. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é João 7. Aquele que crer em mim, diz o Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Rios de água viva. Wellington, como que eu posso me manifestar para o mundo? Filipenses 2, sendo servo, como Jesus fez. A última ceia, na noite que o Senhor foi traído, Ele ajunta os seus discípulos, os seus apóstolos, e o que Ele faz? Ele lava pé de pelo menos 12. Pelo menos os 12 discípulos. Aí você fala assim, mas Ele lavou o pé até de Judas. Lavou. Ele lavou o pé até de Pedro, que negou Jesus. Lavou. Porque aquilo que fazem com Jesus não define quem Ele é. Aquilo que fizerem com você não define quem você é. Então Jesus se dispõe a lavar o pé dos 12, mesmo sabendo que o trairia, porque o que é importante não é as marcas que alguém... Deixa eu te falar, se lá no seu passado alguém fez algo terrível com você, não tem como mudar isso não. Mas o que nós vamos fazer com isso? Define quem nós somos. Então o Senhor lava o pé de 12, sendo servo. Servo, e Ele fala, depois que lava, agora lavem os pés uns dos outros. Pedro queria que ele fosse lavado inteiro, você sabe disso. Pedro é a gente, né? Então Jesus fala, não, vocês já estão limpos. Mas pega essa. A parte sua que ainda toca esse mundo precisa ser lavado. Os seus pés. E não vou ser eu que vou lavar. Vocês vão lavar uns os pés dos outros. E Jesus o que usa? Jesus pega uma toalha, coloca na sua cintura. Então Ele pega uma bacia e Ele começa a lavar os pés. Ali tinha toalha, bacia e água. Você pode olhar para sua mão? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, para o final ficar mais emocionante. E para você ir embora lembrando de olhar para sua mão de vez em quando. Você sabe o que é bacia e toalha? Bacia e toalha é coisas feitas pelos homens.
precisa ter habilidade para construir uma bacia. Homens fazem bacia. Precisa ter habilidade para tecer, para fazer uma toalha. Homens fazem toalhas. Como? Com talentos, com dons, com habilidade. Posso te fazer uma pergunta? Olha para a tua mão agora. Agora você tem que olhar. Quantos dons e talentos o Senhor depositou nas suas mãos? E o que você tem feito com a bacia e toalha que Ele te deu? Bacia e toalha. Wellison, mas eu não sei fazer muita coisa. Mas você sabe fazer algo. Sabe por quê? Porque o Senhor distribui dons e talentos de acordo com a capacidade de cada um. E eu não vejo na parábola o Senhor pedindo currículo para saber a capacidade de cada um. Ele dá conforme a capacidade de cada um e Ele sabe a capacidade que cada um de nós temos. Então às vezes nós olhamos um desafio na nossa vida que o Senhor colocou e nós damos o grito de Gideão: eu não sei, não dá. Deixa eu te falar, quando nós duvidamos disso que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós estamos duvidando da capacidade de discernimento do próprio Deus em nos dar dons e talentos. O que nós estamos fazendo com os dons e talentos e habilidades que o Senhor nos deu? Estamos lavando os pés uns dos outros. Wellison, mas toalha e coisa não, e onde está a água? A água está em crer no Senhor, como diz as Escrituras, e do seu interior fluirão rios de águas vivas que serão usadas para lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria saber de você hoje. Eu sei que você está aqui porque você ama o Senhor. Ama o Senhor de todo o seu coração, senão você não estaria aqui domingo à noite, orando, cara. Você ama o Senhor de todo o seu coração e eu sei disso, mas eu queria te convidar para fazer uma coisa hoje comigo. Tomar uma decisão de ser discípulo do Senhor. Dizer: Senhor, me marca. Eu estou disposto a ser marcado pelo Senhor. Eu estou disposto a ter o meu corpo talvez machucado pelo Senhor. Senhor, eu estou disposto até talvez a perder a minha vida pelo Senhor, porque eu creio nas suas palavras: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou te chamando para ser discípulo do Senhor hoje. Se você quiser ser um discípulo do Senhor hoje, coloca a mão no teu coração aí e se entrega para o Senhor de um jeito que você ainda não se entregou, cara. E fala: Senhor, coloca em mim as suas marcas. Senhor, me marca, eu quero ser marcado pelo Senhor a partir de hoje. Como? Não é para eu me desenvolver, não. É para eu amar pessoas e para acumular tesouro no lugar onde precisa ser acumulado, nos céus. Como que eu acumulo tesouro no céu, Elis? Cara, pregando o Evangelho, levando o Evangelho a toda criatura e fazendo discípulos. Que o Senhor nos dê força e coragem para sermos marcados pelo Evangelho, para carregarmos em nós as marcas de Cristo, no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, eu te peço nessa noite, derrama sobre o teu povo uma nova unção. Pai amado, restaura em nós corações de homens e mulheres apacentadores, Pai. Pai amado, coloca em nosso coração o coração de um pastor que vai atrás das ovelhas perdidas. Pai amado, no nome de Jesus, restaura a alegria da salvação dos teus filhos. Pai amado, faça com que cada um de nós que está aqui hoje tenha prazer na tua presença e que valorize cada segundo diante do Senhor. Pai amado, que nunca falte coragem para os teus filhos, para pregar o Evangelho, para ser luz aonde quer que forem, no nome de Jesus. Pai, derrama uma unção nova sobre o teu povo, que eles possam ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.